Então, aqui a gente já está vendo alguns dos aspectos daquilo que é chamado de fonologia da língua de sinais. Fonologia e fonética. Tem gente, alguns pesquisadores, que falam que fonética é uma coisa, que fonologia é outra coisa, mas para os efeitos do que a gente está estudando, a gente vai concordar com outros pesquisadores que afirmam que fonética e fonologia são, na verdade, uma junção, tipo, não são coisas separadas, são coisas juntas. Mas, em linhas gerais, para você entender o que é fonética e fonologia, mesmo que você não saiba nada de linguística, fica tranquilo. Fonética e fonologia é uma área da linguística que estuda como que nós emitimos os sons, ou como que nós fazemos os movimentos, ou como que nós usamos o nosso corpo para poder nos comunicar, para nós podermos expressar. Nossa, é interessante explicar esses conceitos assim, de uma forma sem usar os termos acadêmicos, né, os termos universitários. Vamos lá que a gente vai conseguir mostrar aqui uma forma simples para qualquer pessoa conseguir entender o que é fonética e fonologia. Quando a gente está se comunicando, a gente expressa, a gente usa o nosso corpo para nos comunicarmos. Vamos imaginar uma fala em português. Então, estou falando aqui em português e para eu fazer isso, eu preciso de movimentar a minha boca, eu preciso de controlar a entrada e saída do som do meu corpo, né? Eu respirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, e é esse ar saindo aqui do meu esôfago e passando pela minha cavidade, ou pela minha boca, pela minha cavidade bucal, e esse movimento que eu faço com a boca, o movimento que eu faço com a língua, o movimento dos meus lábios, todo esse conjunto de coisas aí funcionando de forma coordenada, e é incrível como que o nosso corpo faz isso, né? Vai emitir alguns sons. Cada som desse, um som, C, pá, pá, o, a, ra, do. Cada pedacinho do som não é uma sílaba. Cada som que é emitido, ele sozinho não tem significado nenhum. Cada som desse, que sozinho emitido não tem significado nenhum, na fonologia, fonética e fonologia, é chamado de fonema. É a menor unidade, o menor pedacinho da comunicação, mas que não tem significado. Então, você não consegue se comunicar com um fonema. Ele é um pedacinho ali de som. Nas línguas de sinais existem fonemas também, só que, óbvio, né, eles não são com sons. Convencionou-se usar o mesmo nome, o mesmo termo da linguística, fonema, para falar também desses componentes mínimos que nós utilizamos nas línguas de sinais para fazer a comunicação. Então, trocando aqui em miúdos, o que é um fonema? Para você entender isso, que é muito importante. Um fonema é a menor parte de uma língua sem ter significado, não tem significado. Isso acontece nas línguas orais, as línguas faladas, tipo o português, com esses sons, esses exemplos que eu dei. Esses sons assim são sons que não têm significado. São sons soltos. E nas línguas de sinais, quais são os fonemas? Tem vários tipos. Vou dar um exemplo de alguns deles aqui. Ó. A gente tem as configurações de mão, que é o formato da mão que você usa para fazer o sinal. Então, no sinal de casa, por exemplo, quais são as configurações de mão usadas? É essa configuração de mão aqui, olha. Não é assim. Não é assim. É com esse formato de mão. Percebe? E existem também a orientação da palma. A orientação da palma é para que lado que a palma da sua mão está virada enquanto você faz o sinal. Então, no sinal de casa, as palmas elas estão viradas uma para outra. Elas não estão assim. Não está assim, percebe? Não está assim de cabeça para baixo, não está virado. Elas estão uma virada para outra. Mas observa que a mão está inclinada. Essa inclinação também se refere à orientação da palma, porque se você parar para observar, se você ficar olhando aqui para a palma da mão, você vai ver que mudou a posição dela, percebe? Então, isso também é um parâmetro fonológico da Libras. Além disso, existe a locação, ou também chamada de ponto de articulação. O que é isso? É onde o sinal é feito. Então, esse sinal é feito na frente do corpo. Aqui você está me vendo fazendo meio aqui em cima, mas é porque o meu espaço de enquadramento aqui é pequeno. Mas aqui, ele é feito na frente do corpo.
Então, se eu fizer esse sinal aqui em cima, aqui do lado, aqui assim, pode mudar o significado dele. Então, o lugar de fazer ele é aqui na frente, sinal de casa. E aí, existe também um movimento. Aí, agora tem uma pegadinha aqui, né? Porque você olha aqui o sinal de casa e ele significa outras coisas também na lei. Mas eu vou deixar para ler isso no outro dia. O sinal de casa, ele tem movimento ou não tem? Porque aqui na escrita de sinais a gente está indicando que tem dois contatos, né? Aqui, ó. Tem dois contatos, né? Dois símbolos tocar. Ele tem movimento? Não tem? Diz aqui embaixo o que você acha, se tem movimento ou não tem no sinal de casa. E aí, deixou sua resposta aí? Ok, então vamos lá. O sinal de casa tem movimento. Ah, mas se o asterisco é um símbolo que indica tocar, isso aqui está na página 124. Se esse asterisco indica tocar, então, onde que está o movimento? Para você tocar, a sua mão tem que fazer um movimento. Então, se você está encostando uma mão na outra, olha que tem um movimento aqui, é um movimento reto. Olha que interessante. Legal, né? Então, se você tocar aqui, existe um movimento aqui. Sempre é um movimento reto. Talvez ele vai ser na diagonal, de cima para baixo, qualquer coisa. Mas sempre existe um movimento. Olha, se você encostar aqui assim, sempre existe um movimento. Só de tocar aqui assim, percebe? Mas, na escrita da língua de sinais, a gente vai escrever também os outros tipos de movimento. Então, existem setas de movimento, e é bem simples de entender as setas de movimento. Como você viu aqui, no sinal de carro, que eu mostrei aqui agora há pouco, a gente já está lá indo e voltando aqui. É muito legal fazer a leitura assim. Aqui, ó. Aqui existem setas de movimento. Então, movimento é um tipo de fonema das línguas de sinais. Além disso, existe um outro tipo de fonema, ou de parâmetro fonológico nas línguas de sinais, que são as expressões não manuais. O que são as expressões não manuais? É tudo aquilo que você expressa com o seu corpo, ou com a sua expressão facial, com seus olhos, com sua cabeça inclinando de um lado para o outro, com o seu tronco inclinando para frente, inclinando para um lado, para o outro lado. Tudo aquilo que você faz, inclusive com os ombros aqui, igual eu estou fazendo agora, ou com a boca, fazendo assim. Tudo que eu estou fazendo aqui que não está sendo feito com as mãos são expressões não manuais. Tem gente que acha que são somente esses 5 parâmetros fonológicos, porém já tem outras pesquisas que indicam que existem vários outros parâmetros fonológicos, como, por exemplo, qual que é a mão predominante ao fazer o sinal. Então, no sinal de casa, as duas mãos elas são usadas de forma igual. No sinal de carro também. Mas no sinal de ajudar, essa mão aqui, ela é chamada de mão ativa. Você tem um movimento intencional com ela. Faz o sinal aí para você ver. A mão que está aqui é chamada de mão passiva. Ela está ali, ela só acompanha o movimento, mas ela nem... Tipo, você sente no seu corpo, inclusive, que a mão ativa, no caso que a mão direita, você poderia fazer o contrário com a esquerda? Nesse caso, poderia. Mas existe um movimento ali, existe uma intenção. Então, essa mão ativa, e qual é a mão passiva, é também considerado um dos parâmetros fonológicos por alguns outros pesquisadores. Além disso, o sinal é feito com quantas mãos? Só com uma mão? Com duas mãos? É a mão direita? É a mão esquerda? Isso é importante para o sinal, porque em alguns casos, se você faz o sinal com a mão direita ou com a mão esquerda, pode mudar o significado. Para quem é da área de letras e tudo mais, talvez me ouvi falando assim, fonética e fonologia é a mesma coisa. Aí você fala assim, não é, por causa disso, disso, daquilo. E aqui é só uma questão de perspectiva. Algumas pessoas vão dizer que é, outras vão dizer que não é, e no final das contas é só uma questão de perspectiva. Mas, em linhas gerais, para quem estuda a fonética e fonologia de forma separada, vai dizer que a fonologia está indicando a forma como nós utilizamos os fonemas, como esses fonemas se combinam entre si para poder começar a fazer esse uso da língua. Basicamente seria isso. Tá? Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural,
eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwire Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações do dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você está, que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, esse aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio na hora que você pare e
e olha assim, e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro